Amém? Vamos orar por ele. Amantíssimo Deus, te apresento o teu filho que irá ministrar a tua palavra. Eu te peço que nesta noite, Pai, tu abras as comportas do céu, derrama sobre ele porção de capacitação, porção de inteligência, porção de intrepidez, para que quando ele abrir a boca, o teu Espírito possa usá-lo, Pai, com bravura, Deus. Entrego ele na palma da tua mão, usa ele, é que pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Graças e paz, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Mais uma vez, Deus nos coloca em nossa vida a missão de trazer a palavra. Às vezes nós não nos sentimos capacitados, mas isso é bom. Quando isso acontece, é que nós buscamos a capacitação vinda do alto, porque sabemos que não somos nós. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos estar lendo uma pequena passagem em Provérbios 26, versículos 11 e 12. Bora botar, Davi? Se fosse dar título para essa pregação, seria cão ou ovelha. E vai falar assim a passagem de Deus. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícias. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Graças a Pai, Senhor, eu te peço, meu Pai. Eu peço, meu Pai, que tome controle de tudo. Porque tudo é seu. Tu criaste todas as coisas, todos os viventes, tudo é tua criação. Mesmo aqueles que não aceitam, continuam sendo sua criação, Senhor. Senhor, é teu nosso redor. As nossas vidas, as nossas imperfeições, tome tudo ao seu trono, Senhor. Que tome o controle de todas as coisas em nossas vidas e principalmente hoje nesta casa de oração, Senhor. Que os objetivos aqui sejam os seus. Que toda a carne caia por terra e que os corações aquebrantados recebam a tua mensagem. Então use o teu vaso, Senhor. Que não seja o Ricardo, mas seja o seu Espírito a falar hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O livro de Provérbios é um livro que teve alguns escritores, mas os maiores foram Davi e Salomão. Aqui nós vemos que tenha sido Salomão, pelo que eu consegui ver. Mas ele fala sobre um animal que é comum hoje nas nossas vidas, que é o cão ou o cachorro. Mas naquele tempo, o cão era tido como apostasia. Naquele tempo, quando uma pessoa falava sobre um cachorro, ele se comparava a uma pessoa que se afastava de Deus. E nós vamos ver aqui em algumas passagens que nós vamos respaldar isso, com certeza, porque tudo vem da Bíblia. Nós vamos ver que às vezes a pessoa faz isso por consequência da sua estupidez, ou às vezes porque ele se acha sábio, como fala no versículo 12. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no tolo do que nele. Porque quando a pessoa se acha muito sábia, ela entende que ela não precisa receber mais nada, ninguém tem mais o que dar a ele, ele não precisa de nenhum tipo de aprendizagem. Então, quando você fecha uma coisa que Deus ainda não fechou na sua vida, você pode estar perdendo as bênçãos que Deus pode dar para a tua vida. Por mais crescido, por mais que nós nos achamos independentes, nós precisamos estar sempre
cientes da nossa pequenez. Porque quando nós entendemos que somos fortes, podemos achar que também somos insuficientes. E aí está o grande perigo da humanidade: achar ou esquecer que fomos criados para o favor divino, fomos criados para depender desse Deus, e não simplesmente para dar as nossas próprias respostas às situações que acontecem na nossa vida. O cachorro é tido como um símbolo naquela época de apostasia espiritual. Ele é mencionado nos povos antigos na Bíblia, era ele e o porco, eram discriminados e sempre foram. Compararam uma pessoa como um cão, era um grande insulto. Por isso que Golias fala com Davi, ao encontrar com Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Um menino frágil aparentemente, veio ele com uma pederneira, com 5 pedras na mão, enquanto um bravo guerreiro que diz, outro dia a gente estava discutindo, meu filho, a história, porque nós vamos estudar de vez em quando e vemos, ele falou: pai, qual era o tamanho real de Golias? Golias chegava a quase 3 metros, então aquele rapaz de fino trato, tu olhava para ele e você não via um guerreiro em Davi. Saul foi emprestar a sua armadura a ele e ele ficou preso, não conseguia se mover, porque Saul tinha mais corpo, a armadura era pesada, iria ser vítima fácil, então ele largou tudo. Ele preferiu ter a sua agilidade, a sua movimentação, do que ficar travado como se você estivesse num gesso. Quem já viu quem quebrou a costela? Eu já quebrei a costela. Você nem tem como engessar, mas se alguém for, a pessoa pensa na pessoa que se engessa toda e fica ali como se fosse uma múmia, seria como Davi, não teria nenhuma chance, mas ele entendia que aquele gigante não seria grande o suficiente para derrotá-lo, porque ele não ia sozinho, ele vinha a mando do Senhor dos Exércitos, e por isso que ele frisa bem que Golias era um incircunciso. Quem era o incircunciso naquela época? O incircunciso é aquele que não tinha relação com Deus, porque Deus deu a Abraão para separação do povo. Lá de Abraão, eu dei um estudo aqui de alguns domingos aqui sobre cronologia bíblica, o que Deus queria desde a criação até Apocalipse, qual era a função de cada livro, cada movimento, cada povo. E lá em Abraão, ele levanta Abraão, sai da sua tenda e vai aonde eu te disser. Mas ele dá ordem a Abraão para circuncisar o povo. Ele queria ali começar a separação do seu povo. Todo o Velho Testamento vai nesse caminho, a separação. Em vários momentos ele fala que não queria que o povo fizesse alianças com outros povos que estavam contaminados com sacrifícios pagãos, com deuses pagãos, coisas que poderiam contaminar o povo que estava sendo separado por ele. Mas até a vinda de Jesus, que seria a salvação, vocês podem ver que não há uma palavra, não há um assunto que fale de salvação na Bíblia, a não ser no profeta messiânico, que é Isaías, quando ele fala do profeta, do rei, do Messias que virá. Mas ali não era o momento. Não é tratado a salvação no Velho Testamento. Mas em todo esse momento, Deus estava separando o seu povo. E no final do Velho Testamento, o que acontece? Começam os 400 anos de silêncio, onde outros homens, outra história da humanidade teve, o grande homem, com Alexandre o Grande participou dessa época. A família Macabeus, que são livros que os contam na Bíblia católica. Ali Deus começava a fortalecer, a dar crescimento. O povo já estava inicialmente separado. Mas uma coisa você tem que entender, que não adianta você simplesmente separar o povo
se o povo não valorizar a aliança. E o que no Velho Testamento todo Deus fala em sua Bíblia, que nós entendemos pelos concílios, pela decisão do Espírito Santo, que Ele é o autor de Deus e é Ele tentando falar conosco, que Ele vai tentando falar conosco até hoje, desde a criação, o Big Bang, que os cientistas falam que foi como foi a criação, mas eu entendo que Deus pode ter usado para criar todas as coisas, porque tudo está no controle dEle, que Deus fala com a humanidade através de seus profetas, através do Espírito. No Velho Testamento Ele fala através, o Espírito falava com os profetas. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na época quem vagava, mas nós não éramos templo do Espírito, mas o Espírito falava através dos profetas e ditava os rumos da humanidade. Naquela época, o profeta tinha essa função. Quando chegou Jesus ainda, essa função passou para o próprio Jesus. Deus falava através de Jesus. E quando Jesus sobe, agora é Jesus que fala através do Espírito, que agora é o Consolador, que somos templo dele. Então, em todo esse momento, o Espírito ou o próprio Jesus fala aos nossos corações e nos orienta. Nos dá a salvação, nos dá a bênção, mas a maior bênção que pode existir na vida de uma pessoa é a sua salvação. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, só um entendeu que aquele era o Filho de Deus. Quando Jesus falou aos discípulos, se vocês querem ir embora, Ele falou, para onde nós vamos, Senhor, se tu tens as palavras da Aqueles homens viveram com Jesus durante 3 anos, vendo milagres, vendo mortos sendo ressuscitados, vendo leprosos, vendo cura, vendo toda espécie de milagres e palavras direto do trono de Deus. Mas bota aí, Davi, em Lucas 20, 32, eu acho, vê aí. Não, não é isso não. É 20 ou 22, 32. Não vou lembrar. É que tá minha outra pregação me veio. Deus fala para Pedro da seguinte forma: quando te converteres, apoie os teus irmãos. Pedro nem convertido era. Mas quando ele é tocado por Deus para, se vocês querem ir embora, Senhor, para onde vamos? Ele já entendia a quem ele estava servindo, a quem estava ensinando, a quem ele estava seguindo naquele momento. Em todo esse momento, a história da humanidade estava sendo trilhada, o povo está sendo separado, e naquele momento, quando Jesus fala com Pedro, já era o ministério dele agindo, porque Jesus chegou e preparou 30 anos para começar o seu ministério. Nesse tempo ele se colocou como o Velho Testamento tinha anunciado. Ele precisava se colocar como Messias, como Filho de Deus, e não como qualquer um, chegar a começar a falar. Quando nós lembramos que José chegou a quase abandonar Maria, quando ela disse que estava grávida, não porque ele se acovardou, é para protegê-la. Como assim José ia fugir para protegê-la? Porque ela estava em transição de casamento. Como era o casamento naquela época? O marido marcava o compromisso para 1 ano depois. E nesse tempo era que estava José e Maria. Eles já eram noivos, mas ele ainda não tinha desposado, eles não tinham deitado fisicamente. Nesse tempo, na época, o que acontecia? Era o tempo que o marido se preparava financeiro, criava a casa, vai estruturar para receber a tua esposa. E nesse tempo Maria fala que estava grávida. Naquele tempo, as consequências eram gravíssimas e o apedrejamento era uma consequência natural disso. Maria poderia ser apedrejada. Do mesmo jeito que Jesus foi salvar Maria da Madalena, que ia ser apedrejada também, Maria poderia ter sido. Então uma forma de José ajudar Maria, ele pensou, seria ele fugir. Mas o que tem isso a ver? Porque quem se queixaria, quem seria
O motivo do apedrejamento seria o próprio José. Mas se ele fugisse, isso não aconteceria. Isso era o costume da época. Mas um anjo do Senhor apareceu para José e falou a ele: não vá, porque o que está ali é o Espírito Santo de Deus. Ela não te traiu, ela vai ter o próprio Filho de Deus. E ele, após essa visão, ele volta e fogem com ela, porque eles não poderiam ficar naquele tempo. Por que isso foi importante? Porque a genealogia de José era totalmente essencial, porque uma das coisas que a profecia falava, que Jesus viria da genealogia de Davi, e não viria por Maria, viria através de José. Todas as coisas precisavam estar encaixado, e aos 30 anos tudo resolvido para que ele começasse o seu ministério. Até os 30 anos ele fez tudo o que precisava fazer. Ele respeitou o sábado, ele passou para o bar mitzvah, ele respeitou todas as coisas. Quando chega nas bodas de Canaã, que ele começa o seu primeiro milagre, ele fala com Maria, vai a ele na festa e fala: que queres, mulher? Porque ainda não chegou a minha hora. Mas ela vai diante dele e ele se compadece e salva aquela festa. É o primeiro milagre de Jesus. Todas essas coisas nós vamos lendo e vamos entendendo as coisas que já aconteceram também nas nossas vidas. Tem um exemplo que eu costumo dar sobre os pecados que nós aceitamos na nossa vida. Eu faço a comparação, não sei se alguém já viu aqui, falar do pecado rato e o pecado cachorro. Esse povo que vê assim, preparando todo o Velho Testamento até a chegada da salvação que viria ou vem hoje através de Jesus, ele precisava se separar e se fortalecer e à espera desse Messias. Mas tem uma parte desse povo que até hoje espera o Messias, porque eles não acreditam que foi Jesus. Mas eles aos poucos foram se corrompendo e se afastando das profecias que Deus tinha para a sua vida. Isso acontece até hoje. Quando eu dou esse exemplo do pecado rato e o pecado cachorro, você pensa na sua casa, agora você visualize. Nós temos ali encanamento, nós temos sujeira, nós temos lixo que nós temos que botar no lugar certo. Nós temos ali caixa de gordura, porque tu tem o vaso sanitário, tu tem... E toda casa tem uma caixa de gordura, ali dentro tem rato. O que nós fazemos? Que não queremos aquele rato dentro da nossa casa. Nós tomamos todos os cuidados, nós deixamos a casa limpa, nós vedamos e fechamos bem as entradas. Em lugares que tem rua de mato, onde eles podem ser atraídos, nós botamos algumas coisas embaixo da porta para que o rato não entre na nossa casa. Porque não é bom um rato dentro da nossa casa. Mas às vezes ele entra. Na visualização é um pecado que você tenta não cometer. Você sabe que o pecado é ruim, porque do pecado vem a morte, e por ele estamos destituídos da graça de Deus, e vamos conseguir isso de volta através de Jesus, pela salvação, mas pela expiação. Mas às vezes, mesmo assim, nós pecamos. Mas esse pecado, Deus está ciente, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Não é o pecado em si que traz a desgraça da humanidade, é a intenção de fazê-lo, porque Ele sabe que nós vamos pecar. O que nós não podemos é escolher o pecado em detrimento do nosso próprio Deus. Você, eu. Quando uma pessoa fala que não peca, já está pecando. Porque não existe pessoa perfeita a não ser o próprio Jesus que passou aqui. Todos nós somos pecadores. Agora, o problema é a outra parte da visualização. É o pecado cachorro. O pecado rato você tenta evitar, mas às vezes escorrega porque somos falhos. Mas o pecado cachorro é aquele que você ama. Você gosta, acaricia, alimenta e não larga. Você cai, sabendo que vai cair, mas não tem arrependimento, porque
como Jesus falou para a própria Maria Madalena, como Jesus falou para Bartimeu, o cego, como Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue: vá e não peque mais. O pecado cachorro é aquele que não traz o arrependimento e dessa forma não traz o perdão, porque não há perdão sem arrependimento. Até hoje isso nos aflige. Até hoje nós temos confrontos com a nossa própria carne. Até hoje nós precisamos, na religião nórdica, fala-se que nós lutamos dois lobos, o branco e o negro, e que o branco ou o negro os dois lobos vivem em guerra e ganha aquele que você mais alimenta. E na nossa vida espiritual isto acontece, porque nós vivemos numa luta não entre lobos, mas nossa fé entende que vivemos entre a nossa própria carne e o Espírito do Senhor que habita em nós. E o que ganha esta batalha dentro de nós é quem mais nós alimentamos. E como é que você alimenta a carne? No livro de Gálatas, capítulo 5, vai falar contra as obras da carne e as obras do Espírito. O que vem disso e como você alimenta. O que você vê, o que você faz, com quem que você interage, o que você ouve, vai te alimentar a carne ou o espírito. Quando você jejua, que é uma prática que nós temos que fazer, nós vemos o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, se fortalecer dentro de nós. Nós começamos a ouvi-lo fortemente, porque nós maculamos a nossa carne a favor do Espírito. Nesse momento, os más conversações, os maus exemplos não vão gritar muito na nossa mente, porque você está fortalecido espiritualmente. Mas quando você não trabalha isso, quando você não tem uma vida de oração, quando você não tenta jejuar, quando você não tem uma vida de meditação na palavra de Deus que é necessária. Eu gosto de visualizações às vezes, porque o próprio Jesus trabalhava dessa forma. Uma vez tinha uma visualização há muitos anos atrás, que é dizendo que os demônios fizeram a reunião de como tirariam a nossa salvação. E isso é o que outra coisa que acontece hoje. E na reunião eles falaram que eles iam tirar o nosso tempo, eles iam tirar a nossa consagração, eles iam nos dar problemas e nós não teríamos como nos reservar para ler a palavra. A nossa oração ia ficar cada vez mais rápida, sem profundidade. O nosso conhecimento ia ser colocado em xeque, porque pessoas eles iam enviar para dar perguntas capciosas de duplo sentido que minariam a nossa fé. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, fala que nós temos que batalhar pela nossa fé, porque sem a nossa fé nós nos desligamos de Deus. Se nós formos cair nessas armadilhas de cada pessoa que chega e vai confrontar o teu Deus, a tua relação, a tua espiritualidade, a tua fé, você tem que entender no momento que o Espírito vai falar o seu coração: opa, aí a cilada de Satanás. Porque às vezes falta dinheiro para pagar a conta. Às vezes o nosso marido ou nossa esposa nos aborrecem. Às vezes o nosso pecado, às vezes a gente vê um camarada feito, fica o Juninho aí no meio da rua. A gente fala: meu Deus do céu. E as bênçãos que nos chegam, nós confrontamos a nossa própria vida e confrontamos às vezes o próprio Deus nisso. Mas tudo isso nós temos que entender que Deus tem livramento a todo momento e nós não sabemos as batalhas que acontecem no plano espiritual. Às vezes nós não temos o dinheiro, falta, às vezes pagamos o aluguel com muito sacrifício, mas tem gente que nem isso tem. Às vezes falta aquela coisa gostosa que nós queríamos, mas às vezes tem gente que não tem nem o que é ruim. Às vezes o nosso carro quebrou e tem gente que não tem nem o calçado para andar. Às vezes a pessoa olha o copo e vê ele metade vazio,
Mas tem gente que queria que ele estivesse pelo menos úmido. E essas pessoas muitas vezes não esbravejam e entendem o que Deus quer da nossa vida. Como eu falo de vez em quando na escola bíblica dominical, para que é a nossa vida? Se nós formos pensar na cronologia bíblica lá do início, quando Deus cria todas as coisas, Ele criou Adão, aí viu que cada animal tinha sua parceira e criou a mulher, tirou a costela do Adão e criou Eva. Aí muita gente vai brincar, aí criou o problema. Mas Deus conversava com Adão todo final de tarde, e Adão não tete a tete, porque isso não tem como acontecer. O mais próximo que isso aconteceu foi a sarça ardente que que Moisés presenciou. Mas mesmo ele conversando com Adão todo final da tarde, Adão caiu. Então Deus fez o seguinte: Deus precisava recuperar a humanidade. E a operação SWAT seria o próprio Jesus. Ele começa a preparação, Adão caiu, então saíram, não puderam mais permanecer no jardim do Éden. Mas ali ele começou que Satanás conseguiu a queda do homem, mas o homem não diminuiu em importância para Deus. Ele começou um processo de resgate que viria através de Jesus. A missão desse povo agora que Deus criou dos homens, vinham para esse resgate que até hoje acontece. Deus quer o resgate, Ele quer a sua vida, mas isso vai acontecer no dia do juízo. Ele fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus, mas também fala que aquele que está de pé vigie para que não caia, porque o que Ele quer de nós hoje é que nós o escolhemos, porque na vida teremos aflições, mas quando Ele manda Josué à luta, Ele fala: tem de bom ânimo, porque as lutas fazem parte desta vida. Na glória com Deus não haverá choro nem ranger de dentes, mas enquanto nós estivermos aqui, farão partes do nosso caminho. E nesse lado Ele quer que você, vivendo aqui nesta terra, vivendo com problemas, doenças psicossomáticas, com problemas que afetam a sua carne, a sua parentela, o seu coração, sendo confrontados por pessoas que nós amamos e vizinhos, pessoas desligadas, várias coisas vão acontecer no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer momento. Deus vai nos abençoar, mas nós vamos ter lutas. Mas no meio dessas lutas, Ele quer que você escolha a Ele. Você vai falhar, mas como a salvação veio lá sendo não tratada, mas viria através de Jesus, que jogou teu sangue derramado na cruz do Calvário, onde foi sacramentada a expiação, onde morre o testamenteiro para o perdão daquele a quem Ele morreu, que somos nós. Através desse sacrifício, Ele nos justifica mediante ao nosso testemunho de fé. Mediante a esse sacrifício na cruz do Calvário, nós podemos ter a chance de sermos salvos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós temos essa chance. Se nós nos mostrarmos firmes. E essas partes, esse título que eu falei, cachorro ou ovelha, isso vem sendo alimentado, e nós precisamos entender o que te aflige, o que te atrai, que vai te afastar de Deus. Se você acha que é muito forte, peça ajuda, mas não caia, porque você vai ser referência ou motivo de vergonha do próprio Deus. Quando nós vemos em Salomão, Davi, bota aí,
em Juízes 75, Deus usou a forma como os cães bebem água como critério para Gideão escolher os 300 homens valentes. Ele falava assim, e fez lamber o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, está fora à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. A forma como a pessoa beberia água. Ele estava dando uma lição a Gideão, porque Gideão estava preocupado com o número de homens que estavam se dispor. Mas Davi, frente a Golias, ele entendeu que quem ia à frente era o Senhor dos Exércitos. E Gideão, quando entendeu isso, ele começou a ver 300 homens. Só sobraram 302 para uma batalha que ninguém ganhava. Mas não era a quantidade de homens, é quando você coloca Deus à frente das suas batalhas. Em 2 Crônicas 20:15, Deus fala a Josafá: a partir de agora a batalha é minha, eu vou batalhar. E Davi está ficando rápido. Olha lá. Pois peleja não é vossa, senão de Deus, fala no final do versículo. Porque Josafá está totalmente cercado, mas não importava quem estava contra ele, ou quem está contra nós, quem está se opondo a nós, quem está se confrontando, quem está tentando acabar com a sua fé. E essa batalha é a mais importante da sua vida. Outro dia aqui na escola dominical eu falei uma frase, o Alexandre ficou com... O Alexandre perturba pra caramba, ô bicho chato. Ele ficou falando: poxa, porque eu falei que não sentar à mesa, Salmo 1, versículo 1, vai falar não sentar à mesa com o escarnecedor. Ah, mas tem outras formas de escarnecer. É que quando um escarnecedor vem zombar de tu, o ímpio, você pode estar no meio do ímpio, contanto que a sua palavra seja respeitada. E nós já tivemos isso. Nós vivemos num mundo que tem muito ímpio. E nós não vamos conseguir viver fora. Eu não posso ter ímpio por perto. Você não consegue fazer isso. Mas o que fala o versículo 1 de Salmos, ele vai falar porque quando o escarnecedor, quando aquele zombar de sua fé, quando a tua postura não for respeitada, quando não tiver o respeito, quando a sua palavra vai cair em solo pedregoso, onde a semente não vai frutificar, se afasta, porque aquele é a mesma coisa que pregar para um bêbado. Você vai para uma pessoa completamente embriagado, eu já passei por isso. Aí, fala de Deus aí para mim. Eu falei, vou falar. Essa semente vai ficar, ele vai lembrar de alguma coisa, ele vai querer me perturbar, me zoar. Eu falei, meu irmão, estou pronto para falar contigo da palavra da salvação, mas quando você estiver os teus sentidos aguçados, porque não é palavra para ser jogada fora. Não que falar com essa pessoa ser jogada fora, mas a pessoa embriagada, ela não vai fazer o discernimento que precisa ser feito. E o escarnecedor, ele vai diminuir. Se você não tiver uma personalidade muito forte, você pode sair dali enfraquecido. Quantos meios que nós entramos, que por pessoa saber que nós somos evangélicos, nós somos confrontados logo de cara. Mas o que nós temos que lutar, às vezes, não é nem para salvar um ou outro, nós temos que lutar para nós mesmos não ficarmos depressivos com certa situação que se colocam. Quando pessoas que nós amamos também fazem isso. Quando nós falamos sobre cães, nós estamos falando que pessoas que não apreciam o valor das coisas espirituais. E quando você faz isso, você pensa num sinal de Wi-Fi. Quem tem Wi-Fi em casa? Aqui também tem. Às vezes, quando tu para ali na porta, o Wi-Fi já pega no meu celular. Meu celular está ligado. As pessoas têm um Wi-Fi ligado. De vocês também estão? Então, se você chegar ali na calçada, o Wi-Fi já pega no teu celular, não já? É em perrema, né? Já tem uma conexão. Agora pensa, você começa
a não se fortalecer espiritualmente, pensa no campo do Wi-Fi. Ali a central está na mesa, lá em Sulacap também tem, até a portão lá, quase chegando na esquina, tu pega o sinal do Wi-Fi. Mas daqui a pouco Deus não consegue mais se conectar com isso. Pensa que o Wi-Fi é como a sua conexão com Deus. Quanto mais você adere aos pequenos pecados, quanto mais você adere às falsas conversações, quanto mais você, por descuido, esbraveja contra o próprio Deus não desiste de você, mas você mesmo vai se afastando. Daqui a pouco você olha do celular e você não tem mais internet se não te der dados móveis, você não consegue mais se conectar. Deus não tem mais acesso a você, porque você parou de se fortalecer de uma forma para não perder esse elo e foi deixando outras coisas tomarem conta da sua vida. E aquela carta que eu falei dos demônios, os demônios falavam que iam tirar todo o tempo que o homem tinha, que a mulher tinha, os afazeres, o trabalho. Eu trabalho numa multinacional, quando eu trabalho 6 dias, em 7, eu já não gosto disso, mas tudo bem. Aí o meu chefe, eu tenho uma relação muito boa, eu fiz 10 anos de empresa agora, mês passado, e até a coincidência que houve uma sindicância na área que eu trabalho lá, e eu nem sabia, não podia nem orar, nem estava orando, mas Deus estava de olho em tudo. Eu falei até com o Alexandre, eu fui muito elogiado na empresa, até eu soube que até fora do país o meu nome foi levantado. Porque a minha empresa é uma multinacional, que lida em várias ramificações no país. Mas ele chegou para mim conversando, Ricardo, oi, preciso da sua ajuda. Ele fala daí, Ricardo, eu estou precisando montar uma equipe para trabalhar aos domingos. Eu falei, daí eu te ajudo em quase tudo. Eu vou te falar te fazer uma pergunta e você me responde com sinceridade. Ele fala, Ricardo, quando você olha o meu nome, você vê como uma pessoa que responde às suas expectativas. Você entende? Porque eu faço por onde responder o que é colocado na minha mão e fazer bem. Não, claro, Ricardo, nossa relação é boa, beça. Eu falei, então, mas isso eu não posso fazer. Porque o dia do Senhor eu tenho que respeitar. É o dia que eu não tenho. Às vezes eu consigo aparecer no culto já quase no final, nos dias de semana. O pastor me liga às vezes para mim passar numa igreja hoje para ligar o som, para botar. Hoje em dia ele já está lá em Sulacap, ele já sabe fazer. Aqui ele está meio travadinho ainda, mas vai aprender. Eu estou ensinando outras pessoas eu vou ensinando. O meu filho já sabe bem, a Luana que sabe. Lá é bom que outras pessoas... A senhora, quando vai cedo, de vez em quando, é bom saber também, né, senhora? Porque nós sabemos que nós temos um pastor bem enroladinho, só um pouquinho. Mas domingo eu não posso fazer isso. Eu posso até trabalhar um ou outro por uma emergência, mas todo domingo afastado da casa do Senhor, daí ele, não, Ricardo, tu está certo. Ele me entendeu. Eu não podia, por motivo algum, me afastar de Deus dessa forma. É o único dia que eu tenho todo livre para a obra do Senhor. Eu chego aqui atrasado, já está 8h30. Se eu chego aqui 8h30, eu já estou atrasado. Porque a EBD começa às 9h. E vou sair daqui, ter alguma coisa para fazer, alguma coisa para consertar hoje, acabei nem fazendo. Depois chega mais tarde o Juninho, vim para cá, aí depois tem ensaio de louvor, as coisas vão acontecendo aos poucos, e quando eu vejo que está na hora do culto, eu vou em casa, troco de roupa, tomo banho, volto. Mas é o dia do Senhor, eu não posso deixar disso acontecer, eu não posso corromper este relacionamento. As coisas espirituais precisam ser alimentadas na nossa vida. Esse foi a decisão errada e o motivo pelo qual Esaú foi preterido.
trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Primogenitura era uma cultura da época, ele era o primogênito, então ele teria várias coisas em cima do seu irmão. Mas ele, por um momento de fraqueza, banalizou a sua relação espiritual. O irmão dele com a mãe, Jacó, ele mentiu, ele enganou o próprio pai, o próprio irmão, mas tudo isso lhe foi perdoado. O erro humano da carne, a mentira, tudo isso poderia ser perdoado. Mas como é que Deus ia usar um homem que banalizava sua espiritualidade? Nós vemos essa palavra cão em toda a Bíblia. Nós vemos isso sendo espetado, sendo colocado como apostasia espiritual. E hoje ainda acontece conosco, com todos. Nós podemos não ter isso perpetuamente, mas uma hora ou outra nós vacilamos. O que você não pode deixar acontecer é deixar Satanás colocar no seu coração de que você não merece perdão, porque teve um Deus que morreu na cruz para garantir isso. Porque no Romanos 8,37 fala que nós somos mais do que vencedores em nome daquele que por nós atua. Não somos nós que somos merecedores da salvação, mas através dessa relação, esse homem que fez esse sacrifício tomou posse da tua causa, e através da expiação ele justifica e perdoa os teus pecados. Através disso nós podemos falar que estamos caminhando para ser salvos em Cristo Jesus. Estamos caminhando para obter o maior milagre que pode existir na vida de uma criatura de Deus. E não importa o que está acontecendo com a sua vida, porque a própria palavra de Deus vai falar. Davi bota Mateus 15, 26 e 28. De acordo com esses dois versículos que eu vou te passar. Tem 3 aí? Aí tem 3. Bota 2 só. Ah, tá, desculpa. 7 no meio. Falha nós. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus olha para nós e vê o nosso pecado, mas Ele quer, e em muitos momentos, Ele nos leva aos cachorrinhos. As pessoas de Samaria eram conhecidas assim porque foi exatamente o povo que culminou na queda do povo de Deus, quando foi o primeiro exílio persa. Cachorros é todo aquele que não busca Deus, que não valoriza a sua espiritualidade com a sua ligação com Deus. Mas ela fala, no versículo 27, aquele mesmo que eu estava esquecendo dele, e diz: sim, Senhor, eu sou, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Ela podia não ter a fé, ela não podia ser tratada como uma pessoa afastada dos caminhos, mas ela já identificou o Messias e ela queria aquela palavra da vida, porque ele falar, não, mulher samaritana, se beberes dessa água terá sede, mas se beberes da água que te dou, nunca mais terá sede, porque a palavra que vem direto do trono de Deus,
E Deus vai falar, e essas pessoas estavam sendo colocadas como cachorrinhos. Mas a palavra de Deus mostra nesse caminho que mesmo os cachorrinhos ainda têm a chance. Então, se você pecou, se você tem alguma coisa acontecendo na sua vida que se afasta de Deus, a palavra de Deus vai falar que ainda tem salvação. Existe uma passagem que é muito conhecida, segundo Crônicas 4:7. Vai falar se aquele 7:14, Davi, desculpa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer que se o povo se arrepender, Deus vai perdoar e vai... Esse versículo é conhecidíssimo, mas o 15 complementa. Vai. O 15, Davi. Logo depois. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você peca. Você erra. Se alguém falar que não faz isso, tenha muito cuidado. Porque pelo menos soberba ele já possui. Mas mesmo com nossos erros, com o nosso pecado, Deus está atento aos nossos costumes, à nossa vida, ao nosso raciocínio, ao nosso ouvidos e a oração. Se fortaleça espiritualmente, ore a Deus, clame a esse Deus, peça força para se levantar, e Ele vai estar atento à sua oração. Deus vai falar a nossa vida da seguinte forma: você erra, e vai sempre errar, mas estou atento para que você levante a sua cabeça mesmo errando, e quando você fizer isso e bradar da sua voz, eu vou estar ali, porque Ele falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós vamos falando, como falei lá eu já estou terminando, que o autor desse livro em Provérbios era Salomão, e Salomão pediu a palavra da sabedoria a Deus, mas nem sempre ele a usou. Ele participou do livro de Salmos, escreveu Provérbios, Cântico dos Cânticos, mas em muitas vezes ele se perdeu. Mas já velho, já com idade, ele escreveu o último livro, que era o livro de Eclesiastes. Que este livro, quando nós o lemos, nós entendemos que é ele tentando resgatar a sua relação com Deus. E se Deus escreve isso na sua Bíblia, ele também deu essa chance a Salomão. Mas ele vai falar em Eclesiastes 9:4, bota aí, Davi. Ora, para que acompanhe a todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O que ele quer falar aqui é que se há vida, se há um coração aquebrantado, Deus está ali para te perdoar, Deus está ali para te dar a mão e está ali para te levantar ao caído, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele tem esse poder de mudar qualquer situação. Então, quando você for orar, quando você lembrar das pessoas que te afrontam, quando você lembrar daquele dinheiro que quase não deu, daquela coisa que você quer gostosa, como eu falei, que você não pôde comprar no mercado do possível, e meu Deus do céu, cada vez está complicado isso aqui. Continue orando a esse Deus, porque se você se conscientizou que Deus ainda está contigo, ainda tem tempo de buscar a Ele. Ainda tem tempo de você, Senhor, os meus pensamentos são falhos, o meu coração às vezes me trai, mas eu sei que só Tu tens as palavras da salvação, como disse os discípulos ao próprio Jesus. Eu sei que salvação só vem por Ti. Eu sei que milagres são rotinas na vida daqueles que Te servem. Aqueles que buscam a Deus
tem milagre como rotina, nem sempre eles falam. Quantas vezes você já viu o profeta falar aqui para você, já te entregou, ó, tu teve livramento, ó, foi um infarto, foi bala perdida, tinha uma cova para você, ó, tem uma pessoa que fez um trabalho contigo, mas Deus está te livrando. Aí você fala, ah, que isso, mas toda hora falam isso. Como é que a gente vai tanta feiticeira, tanta coisa, Quem já passou numa sexta-feira na porta de um cemitério? Aquele pessoal ali não é o estilo de moda outono e inverno, todo mundo de branco, são feiticeiros, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão fazendo obras que Satanás colocou na sua vida, são pessoas que se afastaram do caminho de Deus, estão fazendo feitiçarias, estão fazendo trabalhos e pedindo ajuda a demônios, e muitas vezes o seu nome aparece numa conversa dessa, porque a tua luz, não a sua, mas a luz que você remete, atrapalha, ofusca os olhos que estão acostumados com a escuridão. A lua não tem luz própria, mas ela ilumina, e a noite não é tão escura, porque no posicionamento que ela se coloca, o sol reflete a luz dele e vem. Você não tem a luz própria junto, mas Deus quer iluminar o mundo. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é um agente transformador em nome desse Deus. Por isso que eu falei, cachorro ou ovelha, do mesmo jeito que a lua de frente para a terra reflete a luz do sol que está atrás e ilumina esta parte da terra, para que a noite não seja tão escura, você vai refletir a luz que Jesus envia para a tua vida, vai te alimentar, e você vai desfrutar isso com outras pessoas, em nome de Jesus, para a sua vida, para a sua família, para a sua parentela. Você vai ser testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida daqueles que o seguem. Mas para isso você tem que parar de ser cachorrinho. Você tem que parar de pensar que aquele pecado você não pode abrir mão. Que quando você escolhe isso, você abre a mão da sua relação com Deus, você abre a mão da sua espiritualidade. Quando nós às vezes tocamos aqui na Santa Ceia, alvo mais que a neve, em nome de Jesus, é a tua escolha, a tua luta. Você não é capaz sozinho, mas a tua decisão de pedir ajuda a Deus, colocar seu joelho nos chãos e pedir ajuda e fortalecimento a esse Deus. Você pode ver que as épocas que você está mais firme na igreja é onde a carne não grita tanto. Mas você começa a se separar, você começa a sair, esse culto não dá, esse eu estou cansado. Ah, poxa, mas aquele dia, aquela EBD, poxa, eles querem botar de manhã, o diácono Ricardo também é chato pra caramba. Tá bom, mas eu estou aqui me alimentando. Às vezes a Isis fica lá para cá e para cá, o Davi me enchendo o saco de uma coisa ou outra, eu espero todo mundo dormir. Aí fico lá no sábado, e vou esteando, vou marcando os estudos, vou separando na madrugada. E ali eu estou me alimentando. Ali eu estou entendendo o que Deus quer para a minha vida, para a minha família. E eu estou aqui, ó. Ah, você não dá para mim. Tá bom. Mas Deus mandou eu estar aqui. E se não for eu, vai ser outra pessoa. Mas Deus vai te dar a chance de você se fortalecer. Quando o presbítero Alexandre fala, ó, cuidado, quando o profeta fala, quando o pastor Roberto Rosa, tantos profetas, pastor Andréia, pastor Andrezinho, evangelista, tantos homens de Deus aqui, tantos profetas, que hoje não têm mais a mesma função dos profetas de antigamente, porque até o Apocalipse já está fechado, mas ele veio para te orientar, para te exortar, para te colocar no caminho correto. Quando ele fala, o teu coração, a Deus me deu isso sobre a sua vida.
Deus está te dando a chance de levantar a sua cabeça e falar: Senhor, eu estou contigo. Senhor, desculpa meus erros. O que Deus quer para a sua vida? Quais os projetos que Deus colocou para a sua vida? O que está te impedindo de ir atrás? Você é cachorro ou você é ovelha? Quando você fala com um irmão, quando uma pessoa que precisa de você emana palavras de fé e de salvação, ou murmuração? Qual o posicionamento que você toma mediante a servo e vaso de honra que Deus te colocou para ser? A mulher de Deus, o vaso de honra, aquele portador das boas novas que Deus colocou como sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala: o que lhe é dado lhe será cobrado, mas o que lhe é confiado, mais ainda lhe será cobrado. Porque se Deus tem obra na tua vida, se Deus te deu uma missão para cumprir, se Deus te deu alguma coisa e colocou nas tuas mãos, se você não fizer, outro Ele vai arranjar e vai ser feito. Porque até o final já está escrito. Lá no livro de Apocalipse já está lá fechando tudo. Mas você pode não ter forças para voltar de novo. Então olhe para dentro de si. Quais os pecados que te tiram da atenção? Quem seria? Às vezes uma pessoa, às vezes um local. Eu, por exemplo, eu sou um homem casado. Eu tenho amigos que eu tinha antigamente que continuam no mundo. E eu de vez em quando estava com eles em ambientes, mas esses ambientes eu não posso mais estar. Mas por que, Ricardo? Como continua sendo pessoas que hoje em dia já são até um pouco mais distantes? Mas porque aqueles ambientes me remetem coisas que me afastam de Deus. Esses ambientes eles vão enferrujar essa relação e vão me colocar onde a minha carne possa clamar mais do que o Espírito que habita em mim, porque eu vou estar alimentando essa carne. Então certos ambientes, certas amizades você tira. Se você entender que ali é uma porta de entrada, onde é uma brecha que Satanás vai usar para chegar na sua vida. Ele pode usar a tua vida para acabar com a tua família. Então você entenda o que está a acontecer. Visualize o que para Deus pode ser abominável, que você é atraída, porque a carne. Não se deixe enganar, porque o pecado é ruim. O pecado muitas vezes ele é gostoso. O pecado muitas vezes te atrai. Não fique achando que as coisas são simples e fáceis. Já viu o endemoniado sendo expulso? Você acha que é assim? Nem sempre. Então, sabe por que Golias morreu? Porque ele menosprezou aquele pequeno homem, franzino, que estava com uma pedra e um pedaço de pano. Entenda o que te aflige, o que te afasta. Se afaste desses lugares, dessas pessoas. Corte da sua vida e se alimente espiritualmente para se fortalecer na presença de Deus. E você vai ver as promessas desse livro serem verdades na sua vida. E eu termino aqui em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade para a honra e glória desse Deus. Amém, meus irmãos.